Bom dia, senhores vereadores, bom dia, servidores, assessores. Iniciamos a 8ª reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Eu solicito ao secretário deste Conselho, vereador Lúcio Demarque, que por favor faça a chamada dos membros desta comissão. Respeitadíssimos vereadores, Expedito Ferreira. Presente. Marcos Zanetti. Presente. Wagner Delábio. Presente. Tita Furlan. Presente. Vereador Lúcio Demarque presente. Todos os vereadores do Conselho de Ética presentes, senhor presidente. Que bom, muito obrigado, vereador Lúcio. Havendo a totalidade dos membros deste Conselho presentes, declaro abertos os trabalhos às 10h41. Inicialmente temos as atas das reuniões anteriores a serem aprovadas. As atas encontram-se certamente há um bom tempo na rede, para quem quisesse ter feito a leitura. A ata da 6ª reunião ordinária e a ata da 7ª reunião ordinária. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovadas ambas as atas. Nossa pauta da reunião de hoje é o relatório do vereador Marcos Zanetti, que foi auxiliado pelo tempo do seu joelho para poder ter toda a reflexão necessária. Vereador Marcos Zanetti, dentro do prazo que o seu atestado médico lhe deu, está apto a apresentar o relatório. Lhe passo a palavra para qualquer consideração e explanação do seu relatório. Muito bem. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais colegas do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Bom, senhores, eu pediria, até para que a gente faça uma votação tranquila, eu vou passar ali, então eu trouxe num pendrive para que vocês possam ir acompanhando o meu raciocínio aqui para ficar um pouco mais fácil. Ele não é extenso, dá aqui umas 7, 8 páginas, mas eu vou ser bem sucinto aqui. É mais para que vocês tentem pegar a linha de raciocínio a qual eu segui para a apresentação do relatório mesmo. Isso, Vivi. Bom, muito bem. Então, por iniciativa então do vereador Demar Dorf Schmidt, foi apresentado a esse Conselho de Ética e Decoro Parlamentar na data de 20/4/2016, através do ofício 1/2016, procedimento investigatório para averiguar a conduta atentatória ao decoro parlamentar em face do vereador Neudi Mosconi. No dia 25 de abril, esse Conselho reuniu-se para deliberar sobre o assunto e decidir acatar ou não a denúncia. Por maioria dos membros, resolveu-se acatar o pedido de investigação. Então, no dia 11 de maio de 2016, em reunião, por determinação do presidente e vereador Tita Furlan, foi designado este vereador para ser o relator da matéria. Bom, no que trata do fato, trata-se de fato determinado, circunscrevendo a apuração de irregularidades com uso oficial. Relata então o autor do processo que, abre aspas, na qualidade de presidente dessa casa, recebi para a aposição de minha assinatura de multa do Detran, em que estava nomeado como condutor infrator o senhor Henrique Dias Muniz, o qual inclusive opôs sua assinatura em dito documento. Ocorre que, ao observar o controle de utilização de veículos dessa casa, o condutor que retirou e estava ao zelo pelo veículo era o vereador Neudi Mosconi. Diante do exposto, o vereador presidente dessa casa encaminhou então a denúncia a esse conselho. Dos fatos determinantes. Documentos que compõem esse processo deixam claro que a responsabilidade pelo veículo oficial era do vereador Neudi Mosconi. Da mesma forma que também comprovam que o senhor Henrique Dias Muniz, à época ainda era assessor parlamentar do vereador Neudi Mosconi, iniciou então o procedimento de preenchimento da multa em seu nome. E esse só não foi concluído por interrupção do vereador Ademar Dorf Schmidt, por constar que fora o vereador Neudi Mosconi quem havia retirado então o veículo. Então, houve essa intenção do senhor Henrique em estar se apresentando como condutor do veículo. Bom, no que tange aos documentos, pois não.
Sim, é que depois eu dou uma destacada. Não, tranquilo. Tá, em relação aos documentos, então nota-se que não são muitos os documentos apresentados, tanto pelo representante quanto pelo representado. O representante apresentou cópia da multa. Então, para que os senhores entendam, o processo curto. Veja que o presidente, em apenas uma lauda, só resume o fato e anexa a multa. Na defesa também do vereador Neudir Mosconi, no que tange aos documentos, ele apresenta em 2 laudas a sua defesa, fazendo aqui relatando o fato do ponto de vista dele, que eu já vou tocar nesse assunto, e depois uma declaração do seu Henrique, dizendo que ele que tomou essa decisão de estar se apresentando como condutor, porque havia essa necessidade de apresentar um condutor, mas ambos assumem aqui que não era o senhor Henrique que estava de fato conduzindo o veículo. Então isso está bem claro. No mais, todas esse calhamaço aqui, que deve dar em torno aqui, eu calculo, de umas 40 laudas, todos eles são ofícios do vereador Neudir Mosconi solicitando multas de outros vereadores que também tiveram multas por excesso de velocidade. Na sequência do relatório, eu procurei frisar ali umas 2 vezes que eu li tudo isso aqui, senhores, mas sinceramente não levei nada em consideração. Nós não temos Exato, então, exato, perfeito. Então nós não temos como fazer algum tipo de comparativo, porque o fato, nós temos que trabalhar em cima do fato que foi posto. Então acaba que a defesa do vereador Neudir Mosconi, eu tive que me basear na declaração dele e na declaração do seu Henrique. Daqui por diante, senhores, são apenas comparativos de multa, ou seja, não é crime algum, do ponto de vista do Conselho de Ética, você cometer uma infração de trânsito. O que nós estamos avaliando aqui é a conduta que foi tomada após essa notificação, para que fique bem claro. Muito bem. Passamos então ali a contestação da defesa que foi apresentada. Então relata o representado, através do ofício 183 de seu gabinete, que, abre aspas, mesmo que esse tenha tido a intenção, tal ato nunca sacramentou-se, pois não há e nunca houve protocolo algum junto aos órgãos competentes. Eu fiz uma situação ali de um jurista, e isso não é novidade para vocês, que o crime de mera conduta por resultado naturalístico não precisa só ocorrer, basta-se ficar caracterizado a intenção, que eu acredito que se foi preenchida a multa, então houve essa intenção. O representado também narra, na sua defesa aqui, novamente abre aspas, o fato de não apresentar o condutor para a infração descrita não me parece caracterizar crime. Novamente eu cito ali, vale lembrar que esse conselho não tem o poder de julgar qualquer ato de origem criminosa, devendo-nos atentar somente ao que tange o regimento interno. Então essa alegação de que ele não cometeu o crime, nós e nem o próprio autor não está acusando ele de nenhum tipo de crime. Então também não tem o que se considerar nessa declaração. Bom, na sequência o representado cita, anexo toda a documentação referente às infrações de trânsito, Isso aqui é aquilo que eu acabei de falar. Ele cita aqui que houveram várias outras condutas iguais, mas como eu já disse anteriormente, não é isso que nós estamos levando em consideração. Bem, aqui o fato que eu quero que os senhores prestem atenção, que é o fato onde eu me baseei aqui praticamente na minha decisão. Desculpe. Na minha decisão foi o que eu me baseei, porque do ponto de vista que eu tive o maior contraditório. Bom, então preste atenção. Na declaração assinada pelo senhor Henrique Dias Muniz, este relata que, no dia 13 de 1 de 2016, isso é uma cópia da declaração dele, tá? No dia 13 de 1 de 2016, fui comunicado pelo setor administrativo que no dia 15 de 1 terminava o prazo para indicar o condutor. Então o senhor Henrique alega que ele teve apenas 2 dias, ele foi comunicado no dia 13 e no dia 15 ele tinha que apresentar o condutor. Então o que aconteceu? Pois não. Sim. Então, segundo ele, está na declaração dele, está em cópia em anexo aqui depois, para quem quiser ver. Pois não.
Não é bom no microfone, Tito? Não é bom tu falar no microfone? Só a minha dúvida é, qual é a regra, a norma positivada interna na Câmara que impõe um prazo interno para que se apresente o condutor? De onde surgiu este prazo determinado? Eu já chego lá, é que eu estou antecipando e eu venho na sequência, o senhor já vai compreender. Okay. Então ele alegou que foi notificado no dia 13 e que teria que apresentar no dia 15. Muito bem. Diante disso, eu solicitei ao departamento administrativo, porque toda vez que entregam algum documento no gabinete, é feito um protocolo e é pego a assinatura de quem recebeu. E a resposta que eu tive do departamento administrativo, inclusive comprovado aqui, os senhores também podem verificar, que na verdade o senhor Henrique foi notificado, inclusive por ofício e inclusive com a assinatura dele naquele caderno de recebimento, no dia 15 de dezembro. Então, 30 dias antes. Então, não justifica ele dizer que ele recebeu. Na verdade, o que ele recebeu no dia 13 de janeiro foi uma nova cobrança, porque o prazo dele estava se esgotando e até então ele não havia apresentado o condutor. Então, toda a defesa montada em cima desse processo foi de que o prazo foi muito curto e nós estávamos num período de recesso parlamentar e não conseguindo contato com o vereador Neudi Mosconi, ele acabou então, por impulso, por sua própria vontade, se auto-apresentando, e aí só então quando ele conseguiu contato, o vereador então pediu para que ele não prosseguisse com essa apresentação. Portanto, senhores, o fato relevante aqui realmente foi esse, tá? Essa questão de que ele disse que teve apenas 2 dias e tem documentos comprobatórios aqui, inclusive com a assinatura dele, que no dia 15 de dezembro ele recebeu essa notificação. Nós ainda estávamos em período, não era ainda período de recesso, então ele teve, e mesmo que fosse, mas mesmo que fosse, o fato de nós estarmos em período de recesso não significa que o assessor não possa entrar em contato, porque nós mesmos acabamos nos falando nesse período. Muito bem. Conclusões. Então, após a análise dos fatos narrados, bem como da documentação examinada e no decorrer dos trabalhos, nota-se, então, do meu ponto de vista, uma intensa dificuldade em você produzir um resultado satisfatório e conclusivo diante das poucas provas que nos foram apresentadas. Tá? Então, sendo assim, eu deixo bem claro que o meu parecer ele foi em cima única e exclusivamente do regimento interno, e o que eu fiz? Eu peguei aquilo que nos cabe como Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, analisei quais foram, baseado nessas declarações, o que foi que o vereador infringiu do regimento interno, e aí, lá onde diz a questão das penalidades, diz, se infringiu tal inciso de tal artigo, punição é tal. Nada mais do que isso. Muito bem, então aí eu cito lá no parecer do relator as nossas funções, como bem diz lá no artigo 59. Vou ler rapidamente. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, composto de 5 membros, titulares de igual número de suplentes, é o órgão da Câmara, destaco, competente para examinar as condutas puníveis e propor as penalidades aplicáveis aos vereadores submetidos ao processo disciplinar. Artigo 60, compete ainda ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, destaco novamente, fomentar ações para a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito da Câmara. Ainda cabe dizer que os artigos que tratam da quebra do decoro parlamentar são os artigos 29 e 30. Eu vou ler só os que eu destaquei, tá? Então o artigo 29 caput lá, atentam contra o decoro parlamentar as seguintes condutas. E aí segue então o inciso 2 e o inciso 3, que é onde, na minha interpretação, houve que acabou infringindo aí o regimento interno. No inciso 2 diz: praticar atos que infringam as regras de boa conduta nas dependências da casa. Eu acho que se encaixa. No inciso 3, deixar de observar os deveres fundamentais do vereador. Essa questão do prazo. Perfeito? E aí na sequência tem outros que vocês podem olhar, mas nenhum desses outros incisos há algum tipo de correlação com o fato aqui apresentado. No artigo 30, então, constituem procedimentos incompatíveis. Pois não.
talvez nem devesse fazer esse comentário, talvez ele nem caiba. Mas como a norma, enfim, positivada, que eu sempre digo, ela é passível de analogia, sim, de interpretativa. Perfeito. A pôr assinatura não é uma proposição sem autorização do seu autor. Eu digo que isso, de certa forma, talvez entra na percepção de que talvez o Henrique tenha feito uma assinatura porque ele disse que o Mosconi não havia autorizado. Enfim, não é relativo ao vereador, mas na verdade houve uma apresentação de uma assinatura que na verdade o vereador deveria ter a percepção de que ele deveria ter assinado. Então, estou só fazendo uma extensão analógica aqui do inciso aqui que remete fundamentalmente à questão do vereador se apresentar em qualquer que seja a proposição, sem que, enfim, só uma situação que eu não digo que se encaixa perfeitamente, isso, mas no sentido do zelo de que a colocação do seu nome, da sua assinatura, numa responsabilidade recíproca do seu assessor e do vereador deve ser muito bem pensada antes que se coloque. Não foi o caso do Henrique colocar a assinatura do Mosconi, enfim, mas é só nessa questão de se atentar a situações onde o nome do vereador é colocado. Não é o fato, repito, mas eu me debruçaria nesse sentido pela extensão analógica que o cuidado sempre deve ser extremo quando se coloca o nome de quem quer que seja aí. Muito bem, eu confesso, vereador Tita, que eu me ative, inclusive nesse inciso eu cheguei a sublinhar ele também, como eu destaquei aqui no relatório, vocês podem observar, onde eu sublinho os que eu estou me baseando. Porém, quando eu me apeguei ali, quando diz proposições, aí eu acho que acabou fugindo um pouco, porque é uma situação administrativa e não uma proposição de plenário ou indicação. Aí eu acabei deixando de fora, mas considero as suas palavras. Então lá no artigo 30, né? Constituem procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar. Eu vou destacar lá então o inciso 5. Omitir intencionalmente informação relevante ou nas mesmas condições prestar informação falsa. Eu acredito que se encaixa porque na própria declaração, tanto do vereador Neudir Mosconi quanto o senhor Henrique, eles não contestam e não dizem que era um condutor ou não, eles até inclusive não assumem de fato, mas fica bem claro para quem lê que quem estava realmente conduzindo o veículo era o vereador Neudir Mosconi. Aí quando ele coloca que era ele, então já está omitindo uma informação do meu ponto de vista. Bom, senhores, então no que cabe às penalidades, nós temos lá então no artigo 31, as penalidades aplicáveis por conduta tentatória ou incompatível com o decoro parlamentar são as seguintes. Eu acabei ali, eu tinha destacado esse inciso 1 também, depois eu vou corrigir antes do relatório. Mas enfim, não muda nada. Censura oral, censura escrita e suspensão de prerrogativas regimentais, certo? Parágrafo 1º, na aplicação das penalidades serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida. Eu quero que vocês observem isso aqui, que no final eu faça um destaque. Na aplicação das penalidades serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que ela provierem para a Câmara Municipal e as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do infrator. Então eu quero destacar ali só até a primeira vírgula ali. Da aplicação das penalidades, elas serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, e dali por diante não gerou nenhum tipo de prejuízo para a Câmara, então a gente não há necessidade de se basear da segunda parte. As prerrogativas regimentais passíveis de suspensão são as seguintes. Usar da palavra nos períodos de grande expediente nas comunicações parlamentares. No segundo, candidatar-se ou permanecer exercendo o cargo de membro da mesa, né, ou comissão, ou do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, e ser designado relator de proposição. Bom, no artigo 32 diz, então, a censura oral será aplicada de imediato pelo presidente da Câmara em sessão ou pelo presidente da comissão em reunião desta ao vereador que incidir nas condutas descritas no inciso 1 e 2 do artigo 29, então, os senhores viram que o inciso 1 e 2 do artigo 29, então, no inciso 2, eu destaquei antes lá que ele acabou infringindo no meu ponto de vista. Se vocês quiserem que eu leia aqui o inciso 2 do 29, é aquele que trata... só um minuto, tá. Lá, então, artigo 29, inciso 2. Praticar atos que infringam as regras de boa conduta nas dependências da casa, tá?
Então, a penalidade de censura escrita e oral para quem infringir esse inciso. Parágrafo 1º. Ao ser aplicada a censura oral, o presidente da Câmara ou da Comissão deverá mencionar a conduta do vereador atentatória ao decoro parlamentar e o dispositivo infringido desse artigo. Aí, então, lá no artigo 30, no inciso 5º, lá que eu disse que é a questão da omissão da informação, então isso também é um motivo. Mas ele não entra nas penalidades, tá? No artigo 33, bom, o parágrafo 2º também não representa muita coisa. No artigo 33, a censura escrita será aplicada pela mesa ao vereador que incidir nas condutas que tratam dos incisos 3, destaca lá o inciso 3 do artigo 29. Voltando lá então, artigo 3, inciso 29, deixar de observar os deveres fundamentais do vereador, ou os preceitos regimentais, né? Então, também, aí no mais é a sequência. Então, também aqui a sequência, mas é o que cabe, como eu disse para os senhores. Eu vi a conduta no qual ele se encaixava e me baseei na penalidade. Então, voto do relator. Em face do exposto, analisado o processo 2/2016 e considerados os objetivos que orientam a apresentação, eu voto pela aplicação da punição baseada nos artigos 32 e 33. Artigo 32, censura oral, na sequência, então, coloca lá no 30, já está lá, perdão. Então, artigo 32, censura oral. Será aplicada de imediato pelo presidente da Câmara, em sessão ou pelo presidente da comissão, em reunião desta, ao vereador que incidir na conduta descrita nos incisos 1 e 2 do artigo 29. Acabei de destacar agora que acabou infringindo o inciso 2. E o artigo 33, no que tange a penalidade, trata da censura escrita. Será aplicada pela mesa ao vereador que incidir nas condutas de que trata o inciso 3, destacando do artigo 29, ou reincidir nas que tenham resultado na censura oral. Bom, como o regimento interno presume que a punição, lembrando que eu pedi para ser destacado agora que, como o regimento interno presume que a punição deva ser de acordo com a gravidade da infração, então, no que tange a censura oral, eu proponho aqui a censura oral por uma sessão. Vereador Marcos, me permite. Pois não. Foi o que eu pretendia impor ao vereador Adriano pela situação de desacato, eu diria dessa forma, com o vereador Wagner Delab. Eu busquei a punição mais branda por perceber que a expressão imediato ali no inciso, na verdade, se referia sem uma deliberação a posteriori do Conselho. Mas fui informado que, na verdade, como diz ali, de imediato, no momento em que o vereador infringe, enfim, a conduta que deve assumir, ou se for numa reunião do Conselho, por exemplo, agora, que imediatamente eu, enquanto presidente, faça a censura oral, ou se durante a sessão isso aconteceu, o presidente de imediato faça a censura oral. Uma vez que existe o processo que está com o relator, etc., a primeira punição mais branda que possa Vossa Excelência apresentar é a censura escrita. Tá. Eu incidi na mesma situação que Vossa Excelência neste momento, porque eu havia sugerido a oral, eu fui alertado pela casa, que também não havia percebido, desculpa a repetição, de que o de imediato, na verdade, é um ato contínuo diante da ação. Então, diante de uma ação que não cabe na conduta, tem a reação da censura oral. Então, neste momento, o que Vossa Excelência pode apresentar, se evidentemente tiver optado pela censura, a mais branda possível é a censura escrita. Eu coloquei como a censura escrita, mas aí como infringe outro inciso e a questão do inciso que não foi o caso do vereador Adriano, foi o caso do vereador Nadir Mosconi, no artigo 30, inciso 5. Se vocês quiserem voltar lá, é baseado nisso também. Para baixo, Vivi. Omitir intencionalmente informação relevante ou nas mesmas condições de prestar informação. Então, baseado nisso que eu pedi, então a censura oral também, por apenas uma sessão, que eu acho que não há necessidade mais que isso. Bom, diante do trabalho realizado por uma sessão, porque lá como eu destaquei antes ali agora, no parágrafo 1º do artigo, onde eu destaquei que no grande expediente. Fiz a explicação, a censura oral é no momento em que ocorre
o deslize do vereador. Então, só que nesse caso não tinha como, porque era um processo. Então, assim, a censura eu oral, compreendi. eu entendo, ela pode ocorrer na sessão quando for o ato na sessão. Exato. No Como momento, foi por exemplo, que o apresentado- Adriano agrediu o vereador Wagner Delado, Perfeito. o senhor está recebendo uma censura oral naquele Nós momento, podemos. imediatamente. Então, Isso. na verdade, como o fato já ocorreu, não cabe mais a censura E oral. como trata-se de um processo administrativo, tem que ser feita análise, não é uma situação... Ok, mas aí cabe só para a questão da censura escrita, não mais a oral. Bom, então, diante do trabalho realizado... Também, mas está sugerido aqui. Então, a censura oral e a censura escrita. E daí a censura oral, como ele pede para que seja feito, na minha interpretação aqui, conforme a gravidade, eu acho que um grande expediente é os 6 minutos do vereador na próxima sessão, se os senhores assim entenderem, os senhores têm direito ao voto, a analisar. A sanção oral não é a suspensão da palavra do vereador. Sim, Tita. Sim, pode basicamente- observar no regimento interno lá, eu até tive cuidado. Inclusive, Não, a sanção eu já- oral é um chamamento da atenção que o presidente faz. Sim, mas eu digo a censura é oral... um pito. A censura oral que eu estou destacando aqui, ele diz que o vereador que infringir naquele inciso, ele não terá a palavra no grande expediente. Pode observar ali, eu já lhe mostro. Entende? Excelência está confundindo a argumentação. Induziu-nos a Verdade. erro, equivocando-se. Me Ok. expressei mal, Ok. mal. Muito Correto, ok. bem. Obrigado. Na verdade é uma advertência. Estávamos falando aqui da mesma coisa. Isso, é a suspensão da palavra, na verdade, Isso, não uma tudo sanção oral, ok. Tá. Bom, então, diante do trabalho realizado, os documentos das declarações analisados, a fim de apurar as possíveis irregularidades, eu apresento então aqui a seguinte recomendação. O Ministério Público que proceda à investigação nas supostas infrações cometidas no que tange à esfera civil e criminal. Haja vista que consta no rodapé da multa, abre aspas, né? O proprietário do veículo e o condutor identificado que declaram as informações acima são verdadeiras, assumindo total responsabilidade administrativa, civil e criminal por elas, bem como quanto à autenticidade dos documentos apresentados no que lhe couber. Então, como ficou comprovado que foi assumido na própria defesa que o condutor era o vereador e não o seu assessor, diante disso eu peço a apresentação. E a mesa diretora, então, que encaminha esse relatório para publicação e a punição cabível, bem como ao Departamento Administrativo e Legislativo para a inclusão nos anais da casa e no histórico do mandato do vereador. Então, essa é a minha sugestão do meu relatório. Os senhores têm aberta a palavra para qualquer questionamento e depois, então, proferição do voto ou fazer as suas considerações. Da minha parte, de momento, seria isso, presidente. Até vou pedir, então, só para que seja feito, então, essa correção ali realmente, em vez de censura oral, então, a suspensão ali da fala no tempo do grande expediente. Por uma sessão. 6 minutos na próxima sessão. Sim, sanção escrita pela mesa de 6 minutos e a sanção escrita. E aí, se os senhores interpretarem, isso aqui também foi a interpretação que eu tive, mas como eu disse, fica aberta a palavra. Como o próprio vereador diz que na sua declaração que ele não cometeu crime algum, e eu cito lá que realmente nós não temos poder nenhum de avaliar qualquer tipo de crime aqui, então, se for do entendimento dos senhores, então que essa parte criminal ou não, se é uma infração ou não, do ponto de vista civil, não cabe a nós, então que seja encaminhado só a cópia do relatório para o Ministério Público e ele se manifeste se há necessidade ou não. O projeto de resolução ele vai a plenário para ser votado, a censura escrita é deliberada na mesa, né, pelos membros da mesa. Isso. A mesa tem esta obrigação de elaborar o projeto de resolução. Só uma dúvida que paira, inclusive não foi ao plenário
a sanção imposta ao vereador Adriano, não sei por que razão. Uma dúvida que paira aqui é acerca da discricionariedade da mesa de receber ou não. Esta dúvida é forte, inclusive conversei com o vereador que me disse não entender o porquê da mesa não haver apresentado, e para mim está muito claro que o Conselho de Ética é quem faz todo o processo e a mesa não tem que discutir, a mesa precisa dar andamento àquilo que deliberado foi no Conselho de Ética. Então, eu não sei se há um prazo ainda para a mesa apresentar em plenário a sanção que foi imposta ao vereador Adriano e desta forma com o vereador Marcos Zanetti. Então fica aqui o chamamento da atenção da mesa que não cumpriu a sua função relativa ao outro processo referente ao vereador Adriano. A palavra está aberta para os membros deste conselho colocarem suas razões e, por fim, acompanharem ou não o voto do relator, com a possibilidade, evidentemente, não acompanhando, e o dever de apresentar o seu voto em separado. Com a palavra, o vereador Wagner Delabio. Bom dia, senhor presidente, também a todos que estão presentes. Pontuando essa situação apontada por Vossa Excelência, referente à situação do vereador Adriano Raimundi, nós tivemos um impasse onde o presidente se negou a assinar um ato da mesa. Agora ele voltou atrás, conversando com ele disse que vai assinar, porque ele não tem essa prerrogativa de assinar ou não, né? Mas ele... E aí aquilo deu uma travada, e depois veio a mim, e eu, como autor da denúncia, eu me vejo impossibilitado, e eu despachei para o segundo secretário, e ele recebeu ontem, né? Ontem à tarde recebeu, então já deve estar a caminho aí para que possa ser encaminhada a plenário essa questão. Em relação aos apontamentos, aqui cabe um apontamento do vereador Nadir Mosconi e do seu assessor Henrique. Fica aqui uma dúvida de minha parte. Eu gostaria até de ver a declaração do Henrique com mais calma, porque me parece que ele assume total responsabilidade pelos atos, né? Eu não sei se isso já exime o vereador de qualquer tipo de punição, ou se há se averiguar a questão de uma pressão por parte do vereador para que ele fizesse essa declaração. Cabe a esse conselho analisar isso, ou friamente o que está... sim. Ok. Muito bem. Me permita, presidente. Declaração. Declaro que no dia 13 de 1 de 2016 foi comunicado pelo setor administrativo que no dia 15 de 1 de 2016 terminava o prazo para indicar o condutor do veículo placa AXS 3321 referente à inflação de trânsito auto 11.620, que era necessário agilizar, pois havia necessidade de trâmite burocrático, que a data do dia 15 era data limite para protocolar o documento junto ao Detran. Ocorre que, neste período, a Câmara encontrava-se em recesso parlamentar e, para o preenchimento de identificação do condutor, eram necessários dados e cópias de documento, como o veículo foi usado para fins de vistoria das unidades básicas de saúde do interior do município de Toledo. Só um minuto. Foi usado para fins de vistoria das unidades básicas de saúde no interior do município de Toledo, na data do dia 26 de 11 de 2016. Visitas estas em que estive junto com o vereador Mosconi. Da mesma forma, pelos motivos acima citados, o vereador Mosconi não se encontrava e não estaria na cidade, não havendo, portanto, a possibilidade para o cumprimento dos referidos prazos. E caso o condutor não fosse indicado em tempo, haveria a aplicação de mais uma inflação, dobrando o valor da penalidade financeira, e tratava-se de valor razoável. Tentei por diversas vezes falar com o vereador Nadir Mosconi e não consegui. Diante da situação, resolvi, por iniciativa própria,
preencher o documento em meu nome para não perder o prazo e não sermos penalizados com a multa dobrada, e também pela necessidade em entregar os documentos no setor administrativo e garantir o seu protocolo junto ao Detran. Quando consegui falar com o vereador Nodi Mosconi, expliquei do vencimento do prazo para indicar o condutor e que havia tomado a iniciativa de preencher o referido documento a fim de evitar a aplicação de mais uma penalidade. O vereador Nodi Mosconi solicitou de imediato que eu anulasse tudo o que tinha feito, pois, segundo ele, quem tinha retirado o carro da Câmara seria ele. Portanto, não queria, em hipótese alguma, que a tramitação fosse feita de outra forma. Como não havia possibilidade em tempo hábil, pediu-me para que promovesse o cancelamento de todas as ações que tinha promovido. Ocasião esta que foi nos setores retirando toda a documentação antes que esta fosse protocolada, anulando, portanto, todo o feito. É muito claro, né? E também ele diz que não, que ele foi comunicado, mas que ele foi comunicado que o prazo estava vencendo, então acho que ele assume que havia sido comunicado anteriormente, né? Porque ele diz aqui no início, declaro que no dia 13/1 foi comunicado pelo setor administrativo que no dia 15 terminava o prazo para indicar o condutor. É aquilo que eu destaquei, só um segundo, Tito, é aquilo que eu destaquei. Na declaração ele diz que recebeu no dia 13, tinha que ser no dia 15, então dá a entender que nessa pressa ele não conseguiu contato com o vereador Nodi Mosconi e por vontade própria foi lá e colocou. Mas tem documentos, até deve estar no final, eu apresento depois. Mas eu solicitei quando ele foi. Então, na verdade, para que fique claro, ele teve 30 dias. Então, exato, fica um pouco aqui eu entendo, complicado de avaliar que são só 2 dias. Eu entendo aqui, diante do que está escrito no papel, de que ele se esqueceu. Porque ele não diz que ele foi informado, mas ele diz que terminaria o prazo, que a ele já tinha sido concedido anteriormente, né? Então, ele aqui, no dia 13/1, foi comunicado pelo setor administrativo que no dia 15 terminava o prazo. Não que ele foi informado naquele dia que ele teria que fazer a apresentação do condutor, mas que o prazo para ele fazer a apresentação do condutor terminaria em 2 dias. Então, é diferente, né? E eu não sei, aqui cabe a nós agora, porque a declaração dele é muito clara, né? Infelizmente, ou felizmente, sei lá, ele assume total responsabilidade pelos atos, né? Ele exime o vereador de qualquer culpa pelas palavras escritas, né? Transcritas aqui ao papel. Agora, aplicar uma punição ao vereador com certeza vai recorrer, né? Ele está aqui presente, né? Com certeza vai recorrer porque o seu assessor aqui deixa explícito que por vontade própria ele tomou a decisão. Eu mediante os fatos, aqui relatados, eu não tenho como acompanhar o voto do relator. Muito bem, só lembrando, vereador, que eu também tive essa preocupação, mas levei em consideração a questão hierárquica, né? Se o secretário faz alguma coisa, quem responde é o prefeito. Então eu entendo que se o assessor toma uma atitude, mas que essa atitude diz respeito ao mandato do vereador, o vereador tem a sua corresponsabilidade. Então, eu confesso que também falei, poxa, será que é ou não é? Mas aí partindo da questão hierárquica, onde o vereador é responsável e quem sofreu a infração foi ele, eu não vejo como ele não tinha conhecimento dessa multa em 30 dias que foi. Aí pode ser uma falha do assessor do gabinete, mas é a questão hierárquica. Mas enfim, só para complementar, para ficar claro que essas considerações que vocês estão fazendo eu também tive a cautela de analisar, mas interpretei um pouco diferente. Mas enfim. Senhor presidente, eu gostaria de ouvir também o parecer dos demais membros, né? A gente pudesse debater em cima. Vereador Lúcio, com a palavra. Bem, eu observei atentamente aqui as colocações aqui do relator desse processo, bem como também, agora eu acompanhei a leitura da declaração do Henrique, assessor
do vereador. Eu até estava pensando na primeira hipótese da censura oral ser efetuada pelo presidente da comissão, porque a presidente da Câmara é o autor do procedimento. E o regimento e o artigo 32, se me permite uma pequena parte. Pois não. Esta sanção oral é um ato contínuo, é um ato reflexo. Ela deve ser feita no momento em que ocorre a atitude. Você nem está falando da suspensão da palavra, não da sanção oral, é isso? Calma, está havendo uma confusão. Você nem está falando do chamamento da atenção. No primeiro momento eu iria propor isso, mas como o chamamento da atenção, o pito, deve ser dado no momento em que incorre na atitude indecorosa. Então, na verdade, esta sanção não cabe porque ela deve ser feita no momento em que ocorre o deslize do vereador. Suspensão do uso da palavra. Isso, suspensão do uso da palavra, exatamente. Isso. Então, o vereador sugeriu no seu relatório a suspensão do uso da palavra na próxima sessão. 32. Isso, no momento do grande expediente. Essa é a sugestão, além da sanção escrita, da advertência escrita. Então, senhor presidente, eu, diante da declaração do Henrique, que estava junto com o vereador Mosconi nessa ida às unidades de saúde, estava junto, estava dirigindo, eu estava acompanhando o vereador, e preocupado em razão de fazer a defesa, de preencher quem era o autor da multa para não pagar a multa dobrada, eu também me vejo impossibilitado aí de acompanhar o relator. Eu quero deixar registrado aqui. Me perdoe, vereador, eu não compreendi o seu voto. Eu voto contra o relatório. Ok. Com a palavra o vereador Expedito Ferreira Gasolina. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, secretários, assessores. Senhor presidente, eu vejo aqui uma situação até difícil de você analisar, porque foi comentado, né, que quem estava dirigindo era o vereador Mosconi e não o assessor dele. Agora, vejo na declaração ali que quem está dirigindo era o assessor, que o assessor estava de carona, né, mas ele, para fazer uma defesa, para ajudar o companheiro Nedir Mosconi, ele assumiu a responsabilidade. O pepino, que diz o outro. Vejo que nesse momento eu fico eu fico assim sem poder de decisão, porque eu vejo o seguinte: ele falou assim, eu vou fazer a defesa para não dar uma multa, a segunda multa que seja. Exatamente. Eu vou fazer para defender o Nedir Mosconi, o novo vereador. Mas quem estava dirigindo era o Nedir Mosconi, o vereador Nedir Mosconi. Você entendeu? Exatamente. O Detran passou, né? Não. Na verdade, o que houve foi assim: como teve essa divergência e o vereador Nedir Mosconi pediu para suspender o procedimento do qual seria então declarado como condutor o senhor Henrique,
partir do momento que venceu o prazo de apresentação do condutor, como o veículo oficial ele está registrado em um CNPJ, ninguém é punido com algum tipo de pontuação na carteira. Ele simplesmente, a multa vem dobrada, multa a qual preciso registrar aqui que o vereador Neodir Mosconi já se responsabilizou e já pagou a multa, inclusive no prazo determinado. Por isso que eu disse, quando a questão lá da avaliação da natureza, da gravidade, que eu disse que eu achava pouco grave, porque não gerou nenhum tipo de prejuízo para a Câmara, isso eu quero que fique registrado. Então, se para a Câmara não teve nenhum motivo a gente está analisando a falta da verdade. A verdade, né? Quem mentiu e quem não mentiu. Aí se você for relatar, e se você for pegar lá para o Brasília, a coisa vai ficar diferente. Você entendeu? Se você falasse, não, eu vou punir porque lá em cima está acontecendo e nós aqui embaixo estamos pagando pato, e daí? Como é que fica a situação? Né? Então eu vejo, apesar que eu vejo, vou colocar aqui uma coisa que de repente não tem nada a ver, entendeu? Mas que sirva eu acho, que para mim, que se diz exemplo para cada um dos vereadores que acham que tem o poder na mão e que acham que pode julgar os outros e que pode prejudicar os seus companheiros. Né? Que isso, eu acho isso aqui uma bobeira, que eu vejo que isso aqui é uma coisa mínima. É uma coisa mínima, entendeu? Você acha, o que eu vou falar aqui, de repente você vai falar, mas então você é vereador para isso, tudo bem, mas precisávamos, nós estar aqui nesse momento, debatendo esse tipo de coisa, esse biscuinha. Você entendeu? Eu sei lá, entendeu? Eu vejo que essa casa, a gente tem coisa muito mais séria para nós resolver do que está resolvendo essas coisinhas pequenas, coisinha mínima, coisa que a gente, entendeu? O fulano, é claro que cada vereador, ele tem o seu pensamento e ele sabe como é que vai usar a tribuna e como vai respeitar os seus companheiros. Então eu vejo, nesse momento eu fico sem poder dar meu voto. Excelência precisa votar a favor ou contra o relatório. Entendeu? Eu fico assim meio... O que eu vou te falar? Sinceramente, eu fico assim, né? Exatamente. Entendeu? Eu vou lhe falar que se Vossa Excelência votar não, quem vai definir é o presidente. Se Vossa Excelência votar sim, votar contra o relatório, o presidente não precisa votar. Se Vossa Excelência votar a favor do relatório, o presidente precisa desempatar. É isso que eu tenho a lhe dizer. Então, Vossa Excelência precisa votar. Então, para os outros desempatar, eu vou votar com o relator. Vereador Neodir Mosconi. Eu chamei a responsabilidade para mim. Eu fiz questão de chamar a responsabilidade diante da indecisão do vereador Expedito Ferreira. E vou usar uma das suas frases ao final para iniciar a minha fala. O vereador Neodir Mosconi deveria ter sido punido várias outras vezes por atitudes na tribuna, da mesma forma que eu impus uma punição para o vereador Adriano. Desculpa, falei isso, está fora do contexto, mas o vereador precisa ser julgado pelas suas palavras, fundamentalmente, porque isso é essa essência do parlamento, do parlar e do falar, e eu não posso admitir um vereador ir à tribuna e agredir pessoalmente outro vereador, sem que o embate seja na esfera das ideias. Mas não é isso que a gente está julgando aqui. Mas isso fica aí como um chamamento da atenção para que não se repitam as atitudes que várias vezes têm constrangido vereadores na tribuna. Quanto à questão penal que se discutiu aqui, que sugere o vereador que seja encaminhado para a esfera civil e penal, existe a figura do crime tentado. O crime tentado, ele ocorre quando existe a intenção do autor, mas por vontade alheia à sua,
o crime não é consumado. Nesta situação, haveria uma atenuante de 1 a 2 terços da pena, porque o tipo penal permanece. Entretanto, desde o início, e coloco aqui uma situação que foi dita por alguns que me antecederam, fundamentalmente pelo vereador Marcos, na percepção do que é a figura do assessor. O assessor, na minha visão, é uma extensão do vereador, é a pessoa de sua maior confiança e porta-voz. Na ausência do vereador, o assessor responde como se o vereador fosse. Entretanto, em algumas situações, não percebo que o vereador deva assumir a responsabilidade pelo ato do seu assessor, se este ato não foi anteriormente consensuado entre as partes. É natural que, apesar de ser a extensão do vereador, não é o vereador na sua essência e tampouco nos seus impulsos para agir. O fato aqui está muito claro de que o Henrique teve ciência da situação no dia 15 de dezembro. Um mês antes de findar o prazo, que de certa forma foi utilizado por justificativa para que apusesse a sua assinatura. Entretanto, considerando que na minha percepção houve uma atitude impulsiva, e talvez esta mesma atitude impulsiva pode ter levado ao vereador mudar a intenção do assessor. Mas a gente está debatendo aqui, discorrendo, sobre algo que não existiu na percepção do crime, na percepção de realmente efetivação da conduta desonrosa, que certamente seria por extensão sua também, se o seu assessor tivesse assumido o fato. Entretanto, todos sabem que no momento em que o assessor Henrique apresentou este documento que formalizava a sua assunção de estar conduzindo, o presidente da casa, ou sei lá quem foi que recebeu, imediatamente foi lá, tirou uma cópia e apresentou isto como se tivesse sido o crime consumado. Mas não foi o que aconteceu. Eu respeito muito o relatório do vereador Marcos Zanetti, não teria qualquer dificuldade em aprová-lo, fundamentalmente porque vejo esta responsabilidade recíproca e até solidária, eu diria, da atitude do assessor relativo à atitude que pode ser considerada como do titular do mandato. Mas isso não aconteceu. Vossa Excelência vereador Mosconi, sabedor da situação, talvez até com receio da atitude que o presidente talvez tenha se antecipado de forma equivocada, porque talvez, estou divagando em hipóteses, talvez se o presidente não tivesse de momento dito, eu vou pegar o vereador, quem sabe o fato tivesse sido consumado. Mas não foi o que aconteceu. Então, para mim, na verdade, foi uma intenção, não vou dizer equivocada ou não, porque as razões, a subjetividade que levou ao Henrique a fazer isso, não cabe a mim julgar, porque isso está no íntimo do vereador e do seu assessor, que certamente deve ter passado as razões ao vereador Neudi Mosconi. Vereador Neudi Mosconi, desta vez, eu não vejo fundamentos para que eu possa puni-lo, porque efetivamente não aconteceu a atitude ilegal nessa situação. Aconteceu sim, como todos sabem, é uma intenção que não foi consumada. Eu quero crer nas palavras que estão escritas ali, e ficou isso muito, não diria obscuro, mas a dúvida paira sim muito forte, vereador Wagner Delabio, se houve realmente o esquecimento do assessor, porque não cabe a mim, e nesta situação do possível esquecimento, como hoje esqueceram meus assessores de botar esta reunião na minha agenda, eu quase não estou aqui, porque eu tinha outra reunião no mesmo momento. Talvez eu puxasse a orelha dos dois, mas como não aconteceu o erro grave de eu não estar aqui, eu os perdoo publicamente por não estar na agenda desta reunião. Então eu não sei se realmente o assessor esqueceu, ou se o vereador esperou até o último momento para tomar a decisão e no momento que recebeu a informação agiu desta forma que Vossa Excelência expressamente diz ali, não autorizou que acontecesse. Então a sua responsabilidade no que está expressado neste processo diz que Vossa Excelência não quis que a atitude acontecesse. Creio que já me estendi demais e quero dizer mais uma vez que respeito integralmente o voto do relator
eu sempre repito que na vida pública não cabe o perdão. Cabe sim sempre a mais severa punição àqueles que se desvirtuam da conduta exigida, para que isso sirva de exemplo futuro, para que não se repita. Mas desta vez eu não acompanho o voto do relator, eu voto contrário ao voto do relator, fundamentalmente por essa minha percepção jurídica que é pequena. Eu não tenho uma grande gama de base jurídica que fundamente os meus argumentos, mas eu parto daquilo que eu percebo como concreto, fato consumado ou não. E se Vossa Excelência pagou a multa, Vossa Excelência assumiu que estava conduzindo o veículo. Isso para mim me traz clareza. Se alguém aqui deveria levar alguma punição, ainda com dor, que não gostaria que isso acontecesse, seria o seu assessor. Agora, não vejo justo Vossa Excelência receber uma punição por um erro do seu assessor, que tampouco está entre nós aqui exercendo a função de agente público contratado por esta casa. Então, Vossa Excelência, neste momento, está liberado da sanção que foi imposta pelo relator. Talvez devesse levar uma sanção oral, mas como não cabe a nós, diria que cabe a mim, neste momento, fazer essa sanção oral, ainda que não de imediato, de ato contínuo, mas para que o assessor que hoje ocupa o lugar do assessor Henrique, jamais tome qualquer atitude sem a ciência do vereador, porque isso poderia ter colocado Vossa Excelência numa situação constrangedora, inclusive de crime tipificado, porque seria uma falsa afirmação às esferas competentes, o DETRAN, diga-se de passagem. Então este é o meu voto contrário ao relatório, pela quarta ou quinta vez, dizendo que respeito integralmente o relatório, sou um admirador do vereador Marcos Zanetti, que fugiu da situação corporativista aqui para colocar no papel aquilo que ele efetivamente acreditava que devesse ser. E lhe respeito por isso e lhe dou a parte. Só para concluir, eu respeito o voto dos colegas aqui, assim como respeito o próprio vereador Nandinho Mosconi, todos aqui que fazem parte desse parlamento, e dizer o seguinte: pedir para qualquer pessoa que seja, que numa próxima representação, esperamos que não haja essa necessidade, mas quando trouxer alguma representação para esse conselho, por favor que traga municiadas de fundamentos e documentos. Eu, sinceramente, senhores, só que como que fico eu numa situação? Chega para mim o relatório. Eu tenho que ser coerente com aquilo que está posto. Eu tenho que buscar, como eu citei diversas vezes no relatório, inclusive fiz questão de frisar aqui para vocês, eu tenho que... não é um documento posto que eu tenho que analisar se houve ou não houve uma fraude, se teve ou não teve, a conduta do vereador. É muito, muito, muito subjetivo a interpretação que eu tenho que ter. Posso colaborar? Eu não tenho como eu saber se realmente o vereador Nandinho Mosconi, ele sabia desde o dia 15. O documento me dizia que ele tinha sido, pelo menos o assessor dele havia sido comunicado. Então eu tenho que interpretar do ponto de vista regimental. Então dizer aos senhores que eu também acho que é uma conduta que talvez nem haveria tanta necessidade, mas enfim, já que foi posto, é o nosso dever fazer o relatório. E assim eu fiz, baseando-me no regimento interno, naquilo que eu acreditei que pudesse ser algum tipo de infração ao regimento, e baseado no que eu acho, no que eu acreditava, que eu acredito que houve, que foi infringido ali o regimento interno, qual a penalidade para quando infringe tal artigo? Tal. Pura e simplesmente isso. Muito obrigado. Senhor presidente, Sua Excelência está coberto de razão. Eu reitero aquilo que o presidente dessa comissão disse. Parabéns pelo relatório e pelo cuidado. E contribuindo com a vossa fala, não cabe a esse conselho gerar provas. Então, quando vier uma denúncia, ela tem que vir fundamentada, né? Não é um simples parágrafo como veio até nós, sem fundamentação, sem provas nenhuma. Nós não temos aqui a obrigação de ir atrás de provas em cima de denúncias que chegam até nós. A denúncia tem que vir municiada com provas, né? Obrigado, vereador. Vereador Expedito Ferreira com a palavra. Senhor presidente, eu vejo que nesse momento, agora está empate, 2-2.
Cara Expedito, eu já proferi o meu voto. É que o novo vereador não tinha votado, né? Não. Na verdade, eu disse... Wagner foi o primeiro. Na verdade, eu disse que eu não acompanharia o voto do vereador. E daí nós fizemos, na sequência, fiz a leitura do declaração do Henrique. Já está encerrada a votação. Mas que fique registrado que eu voto contra o relatório. Já está registrado, já foi registrado. Vossa Excelência foi o primeiro a proferir o seu voto. Permito, eu só informo e peço, e considerando, e se Vossa Excelência assim assumir a responsabilidade, considerando que este Conselho de Ética derrubou o voto do relator, necessário é que seja apresentado um novo relatório, e eu peço a Vossa Excelência que o faça, por favor. Com a palavra o vereador Neudi Mosconi. Bom dia aos membros, ao presidente Tito, aos demais membros da mesa. Eu só gostaria de colocar, ao que me parece, por diversas vezes a gente foi provocado na tribuna para a gente produzir, foi você que dirigiu, não foi você que você dirigiu. Então não compete a mim, naquele ato, produzir provas, qualquer documento contra mim mesmo, né? Momento nenhum, na tribuna, em veículo de comunicação, em qualquer momento, os vereadores da sociedade me ouviram falar que quem estava dirigindo o carro era o assessor Henrique. Da mesma forma, nunca falei que era eu, né? E por um determinado momento, e depois na rádio, em alguns momentos, falei que quem estava dirigindo o veículo naquele momento seria eu. Então, o procedimento, as declarações que o Henrique coloca, elas são declarações verdadeiras. O documento, de fato, dentro do princípio do direito, se houve uma intenção de fazer, não houve consumação de nada, não houve nada que prejudicasse nada. Aqui há uma série de questões assim que eu só gostaria de colocar, eu até coloquei no meu relatório, que vou observar, mas não vou trazer trabalho a essa comissão, porque eu disse até no relatório que eu tenho mais que fazer enquanto vereador e nós temos mais o que fazer enquanto parlamentares nesta casa. Houve sim uma intenção de prejudicabilidade muito grande e há essa vontade permanente pelo autor da denúncia. Por diversas vezes tenho sofrido encaminhamentos ao Conselho de Ética. Na minha defesa poderia por diversas vezes fazer acusações contra o próprio acusador, e aí apontei algumas delas, mas não vou levar essas acusações adiante. Eu paguei as multas, todas elas. Nas datas do seu vencimento, paguei a primeira, recebi a segunda, paguei a segunda. Agora o autor, ele não pagou sequer as multas que ele recebeu dentro dos prazos de vencimento. Recebeu multa por conduzir o carro da Câmara, não apresentou o condutor por 2, 3 vezes também, e não pagou as multas nos seus vencimentos. As multas foram pagas o dia que eu protocolei o pedido das multas feitas e recebidas por todos os carros da casa. Então isso me parece bastante estranho, né? Mas eu não vou levar, não vou passar isso adiante, não vou trazer nada para essa comissão nesse sentido. Eu acho que a questão moral, ética de cada um está aí posta. Agradeço a interpretação da legalidade. Aqui não se trata de benefício concedido, mas a interpretação justa do que compete a essa comissão fazer, né? Então eu agradeço que o princípio da justiça e da legalidade esse conselho cumpriu hoje. Só isso, agradeço. E os fatos aí estão colocados no relatório, né? Multas dobradas virão também por aqueles que não apresentaram condutores. Nós, na época, não apresentamos em virtude dos fatos apontados aí e relatados no relatório e nas declarações, mas assumi integralmente todas as responsabilidades delas decorrentes. Obrigado. A palavra continua aberta para quem queira fazer uso. Obrigado. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, encerramos os trabalhos desta 8ª reunião do Conselho de Ética às 11h45. Tenham todos um bom dia.